Numa leitura despreocupada, gostaria de trazer-vos um livro notável e que se chama Melitão, Bispo de Sardes, século II depois de Cristo, sobre a Páscoa, Peri Pascha, a mais antiga homilia pascal. E como estamos neste tempo ainda de Páscoa, faz todo o sentido trazer então este texto, a mais antiga homilia pascal. Eu não a conhecia, via um livro editado agora pelas Paulinas, por Isidro Pereira Lamelas, que fez o estudo, as notas e a tradução, este texto, e resolvi então ler para ficar então esta sobre a Páscoa, homilia de Melitão de Sardes. E começa então assim. 1. Foi lido o trecho do êxodo dos judeus e foram explicadas as palavras do mistério, como a ovelha é imolada e como o povo é salvo. 2. Agora, irmãos, deveis compreender como, novo e antigo, eterno e passageiro, corruptível e incorruptível, mortal e imortal, é o mistério da Páscoa. 3. Antigo segundo a lei, novo segundo o Logos, passageiro segundo a figura, eterno segundo a graça. Corruptível pelo sacrifício da ovelha, incorruptível pela vida do Senhor, mortal pela sepultura na terra, imortal pela ressurreição dos mortos. 4. A antiga é de facto a lei, mas novo é o Logos, passageira é a figura, mas eterna é a graça. Corruptível é a ovelha, incorruptível é o Senhor, imolado como cordeiro, ressuscitado como Deus. Efetivamente, como ovelha foi conduzido ao matadoiro, e no entanto não era uma ovelha, era como cordeiro sem voz, e no entanto não era um cordeiro. Na verdade, a figura passou para que a realidade se tornasse manifesta. 5. Porque no lugar do cordeiro está o Filho de Deus, no lugar da ovelha, o Filho do homem, e no lugar do homem, Cristo que tudo contém. 6. Por isso, a imolação da ovelha e o rito da Páscoa e a letra da lei apontam para o seu cumprimento em Jesus Cristo. Tudo na antiga lei sucede em vista dele, com maior razão no novo Logos. 7. Efetivamente, a lei tornou-se Logos, o antigo novo. Ambos saídos de Sião e de Jerusalém, o mandamento, graça, a figura, realidade, o cordeiro, filho, a ovelha, homem, e o homem, Deus. 8. De facto, como filho foi gerado, como cordeiro levado ao sacrifício, como ovelha imolado, como homem sepultado, mas ressuscitou dos mortos como Deus, sendo por natureza Deus e homem. 9. Ele que é tudo, lei enquanto julga, logos enquanto ensina, graça enquanto salva, pai enquanto gera, filho enquanto é gerado, ovelha enquanto padece, homem enquanto sepultado, Deus quando ressuscita. 10. Tal é Jesus Cristo, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Páscoa judaica, figura da Páscoa de Cristo. 11. Este o mistério da Páscoa, tal como é descrito na lei e acabou de ser lido. Passarei a explicar agora as palavras da Escritura. O que Deus ordenou a Moisés no Egito, quando quis submeter o faraó ao flagelo e libertar do flagelo Israel pela mão de Moisés. 12. Diz de facto: Tomarás um cordeiro sem mancha e sem defeito, e ao crepúsculo sacrificá-lo-ás na presença dos filhos de Israel, e não lhe quebrarás nenhum osso, comê-lo-ás à pressa da noite. 13. Está escrito: Eis como farás.
Comê-lo-ás numa só noite, distribuídos por famílias e tribos, com as cinturas cingidas e o bastão em vossas mãos. Na verdade, esta é a Páscoa do Senhor, memorial perene para os filhos de Israel. 14. Com o sangue do animal, ungi o exterior das portas de vossas casas, fazendo sobre os umbrais de entrada o sinal do sangue para intimidar o anjo. Pois me preparo para ferir o Egito, e numa só noite será privada dos filhos dos animais ao homem. 15. Moisés, então, tendo imolado um cordeiro, celebrou de noite o mistério, juntamente com os filhos de Israel, e assinalou as portas das casas para a proteção do povo e intimidação do anjo. 16. No tempo, pois, em que o cordeiro é imolado, e a Páscoa é a comida, e o mistério é levado ao cumprimento, e o povo celebra a festa, e Israel é assinalado com o sangue. Eis que veio o anjo a flagelar o Egito. Não iniciado no mistério, não participe da Páscoa, não assinalado com o sangue, não protegido pelo Espírito, o inimigo, o infiel. Numa só noite feriu, privando-o dos seus filhos. O Egito é ferido. 17. Na verdade, o anjo, percorrendo Israel, e vendo-o assinalado com o sangue da ovelha, voltou-se contra o Egito e humilhou com a desventura ao faraó de dura cerviz, depois de o ter revestido não de uma veste de luto, nem de um manto lacerado, mas de um inteiro Egito totalmente esfarrapado, chorando os seus primogénitos. 18. Efetivamente, todo o Egito, mergulhado em dores, desgraças e em lágrimas batendo no peito, apresentou-se perante o faraó prostrado na dor, não apenas no aspecto exterior, mas também na alma, rasgando não apenas suas vestes, mas também o seu peito vigoroso. 19. O espetáculo que se apresentava à vista era surpreendente. Uns, aqui, que se batiam no peito, outros que gemiam ali, no meio, o faraó prostrado, sentado sobre o saco de cinza, envolvido numa treva pesada, a qual veste fúnebre, e pelo Egito que o circundava a modos de mortalha. 20. Na verdade, o Egito envolvia o faraó como um manto de lamentações. Era esta a túnica preparada para o corpo do tirano. Era este o manto com que o anjo da justiça vestiu o faraó. Amarga desilusão, treva impenetrável e perda dos próprios filhos. E o anjo continuava a estender a sua mão sobre os primogénitos, e célere e insaciável era a morte dos primogénitos. 21. E podia-se ver um insólito troféu sobre os mortos caídos com golpe fulminante, e a derrota dos caídos era alimento para a morte. 22. Se escutardes, ficareis espantados perante tão inaudita desventura que rodeava os egípcios. Uma noite longa e uma densa treva, a morte tateando e um anjo a exterminando, e um inferno devorando os seus primogénitos. 23. Mas deveis escutar ainda o que é mais inaudito e terrível. No meio de uma escuridão que se podia palpar, a morte impalpável permanecia oculta. E enquanto os infelizes dos egípcios tateavam na escuridão, a morte que rondava à espreita às ordens do anjo capturava os primogénitos do Egito. 24. Se, por conseguinte, alguém andasse tateando na escuridão, caía nas garras da morte. Se um primogénito deitasse a mão a um corpo tenebroso, emitia da alma aterrorizada um grito de horror implorante. Quem tocou na minha mão? De quem tem medo a minha alma? Que ser tenebroso envolve todo o meu corpo. Se és o meu pai, ajuda-me. Se minha mãe tem compaixão. Se meu irmão fala comigo. Se um amigo fica comigo. Se inimigo, afasta-te de mim, porque eu sou um primogénito. 25. Mas ainda antes que o primogénito acabasse de falar, o grande silêncio tocava, dizendo: Primogénito, tu pertences-me,
Eu sou a tua sorte, eu o silêncio de morte. 26. Então, um outro primogênito, ao ver os seus semelhantes serem capturados, tentava negar quem era para não sucumbir à morte cruel. Não sou um primogênito. Fui o terceiro a ser gerado. Mas aquela que não podia ser enganada apoderava-se do primogênito que caía redondo e se calava para sempre. De um só golpe perecia o fruto primogênito dos egípcios. Aquele que fora o primeiro a ser concebido, primeiro dado à luz, primeiro desejado e embalado, jazia agora esmagado por terra. E não apenas o primogênito dos homens, mas também dos animais irracionais. 27. Pelas planícies do país ouvia-se o gemido dos animais, pela perda de suas crias. A vaca que paria o vitelo, a égua que paria o potro, assim como todos os outros animais que dão à luz e amamentam, choravam com tal tristeza pela sua prole primogênita que fazia pena. 28. Luto e lamento pelo desaparecimento dos homens e pela morte dos primogênitos, pela quantidade de cadáveres sem sepultura, por todo o Egito cheirava a cadáveres. 29. Era horrível o espetáculo que se via. Mães egípcias com os cabelos desgrenhados, pais que desesperados gritavam em língua egípcia. Ai de nós! Fomos de repente privados dos nossos filhos, frutos primogênitos. Ao mesmo tempo que batiam no peito e batiam com as mãos os instrumentos numa dança de morte. Israel é protegido. 30. Esta a praga que feriu o Egito e num instante o privou dos seus filhos. Israel, entretanto, era protegido pela imolação da ovelha porque estava batizado pelo sangue derramado, e a morte da ovelha acabou por ser uma proteção para o povo. 31. Oh, mistério novo e inenarrável! A imolação da ovelha acaba por ser a salvação de Israel. A morte da ovelha torna-se a vida do povo e o sangue afugentou o anjo exterminador. 32. Diz-me, ó anjo, quem te incutiu temor? A imolação da ovelha ou a vida do Senhor? A morte da ovelha ou a prefiguração do Senhor? O sangue da ovelha ou o espírito do Senhor? 33. É claro que foste amedrontado porque viste o mistério do Senhor realizado na ovelha, a vida do Senhor na imolação da ovelha, a prefiguração do Senhor na morte da ovelha. E, por causa disto, não feriste Israel, mas limitaste-te a privar o Egito dos seus filhos. 34. Que novo mistério é este? O Egito ferido de morte, Israel protegido para a salvação. Escutai qual é a força do mistério. A lei, esboço do Evangelho. 35. O que é narrado e o que aconteceu, caros irmãos, não tem qualquer significado se não for lido como parábola e prefiguração. Tudo quanto sucedeu e é dito faz parte de uma parábola. A parábola é a palavra, o evento é prefiguração. Assim como o evento se torna manifesto por meio da prefiguração, também a palavra se torna clara pela parábola. 36. Sem um modelo não se faz uma obra. Não aparece já a obra futura no modelo que dela é esboçado? É esta a razão pela qual se executa o modelo em cera, argila ou madeira, para que, a partir deste modelo pequeno e efêmero, surja a obra de maior dimensão, mais duradoura, mais bela na sua forma, ricamente decorada. 37. Mas uma vez realizado aquilo para o qual tendia o esboço, este, que era a imagem da obra futura, torna-se inútil e é destruído, uma vez consumada a realidade da imagem nele representada. O que antes era precioso torna-se então insignificante quando surge a verdadeira obra-prima. 38. Efetivamente, há um tempo para cada coisa, um tempo próprio para o modelo
e um tempo para a realização. Tu fazes o modelo com vista à realização. Ele é-te caro, porque nele vês a imagem do que vais realizar. Forneces os materiais para o modelo e desejas-lo por causa do que, a partir dele, surgirá. Depois executas a obra. Só esta desejas, só esta amas, porque nela vês a figura e os materiais de construção da realidade. Israel e a Igreja, 39. Tal como sucede nos exemplos das coisas corruptíveis, assim também nas incorruptíveis. Como nas realidades terrenas, também nas celestes. Efetivamente, a salvação do Senhor e a verdade foram prefiguradas no povo eleito, e os preceitos do Evangelho foram pré-anunciados na lei. 40. O povo eleito foi, portanto, como esboço de um plano, e a lei, a letra de uma parábola. Mas o Evangelho é a explicação da lei e o seu cumprimento, e a Igreja o lugar da sua realização. 41. O modelo era precioso até à realização, e a parábola maravilhosa antes da sua interpretação. Isto é, o povo era valioso antes de surgir a Igreja, e a lei era maravilhosa até que brilhou o Evangelho. 42. Mas desde que surgiu a Igreja e foi promulgado o Evangelho, a figura foi esvaziada e transmitiu a sua força à realidade. E uma vez tornada clara a sua interpretação, a parábola esgota o seu papel. 43. Assim também a lei chegou ao seu cumprimento quando surgiu a luz do Evangelho. E o povo de Israel perdeu suas prerrogativas quando surgiu a Igreja. E o modelo foi abolido quando o Senhor se manifestou. E agora, o que antes era valioso tornou-se sem valor, depois que se manifestou o que é por natureza valioso. 44. Na verdade, valiosa era antes a imolação da ovelha, mas agora é sem valores por causa da vida do Senhor. Preciosa a morte da ovelha, mas agora é sem valores por causa da salvação do Senhor. Precioso o sangue da ovelha, mas agora sem valor por causa do Espírito do Senhor. Precioso o cordeiro sem voz, mas agora sem valor por causa do Filho irrepreensível. Precioso o templo terreno, mas agora sem valores por causa de Cristo celeste. 45. Preciosa a Jerusalém cá de baixo, mas agora sem valor por causa da Jerusalém do alto. Preciosa a herança estreita, mas agora sem valor por causa da graça sem fronteiras. Isto porque já não é num só lugar, nem num estreito território que a glória de Deus se manifestou, mas a sua graça espalhou-se até aos confins da terra, e é aqui que Deus Todo-Poderoso estabeleceu a sua tenda, por Jesus Cristo. A Ele a glória pelos séculos. Amém. O que é a Páscoa? 46. Agora que escutastes a explicação da prefiguração e da correspondente realização, escontai também a preparação do mistério. O que é a Páscoa? O nome é derivado do acontecimento. Efetivamente, Páscoa vem de padecer. 47. Aprendei, pois, agora quem é aquele que padece e com quem é que padece aquele que padece. E por que razão o Senhor desceu à terra? Porque revestiu aquele que padecia e o elevou consigo ao mais alto dos céus. Preparação do mistério da Páscoa. 48. No princípio Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles existe, através do Logos. Formou o homem da terra e o comunicou-lhe o sopro da vida. Colocou-o no paraíso ao oriente no Éden, para que nele fosse feliz. Ordenou-lhe mediante este preceito explícito: comereis para vosso alimento de todas as árvores que há no paraíso,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes, morrereis. O homem, porém, que pela sua natureza é capaz do bem e do mal, tal como o pedaço de terra que acolhe a boa e má semente, deu ouvidos ao conselheiro inimigo e ganancioso, deitou mão à árvore e transgrediu o preceito e desobedeceu a Deus. E, desta forma, foi precipitado neste mundo como numa prisão de condenados. 49. Depois de se ter multiplicado e carregado de anos, ele voltou à terra por ter comido da árvore, mas deixou uma herança aos seus filhos. Efetivamente, transmitiu aos seus descendentes não a castidade, mas a intemperança, não a incorruptibilidade, mas a corrupção, não a liberdade, mas a escravidão, não a soberania, mas a tirania, não a vida, mas a morte, não a salvação, mas a perdição. 50. A desventura dos homens sobre a terra tornara-se inaudita e pavorosa, eis o que lhes sobreveio. Dominados pelo pecado tirano, eram impelidos para as vagas das paixões, onde eram inundados por insaciáveis desejos de adultério, fornicação, impureza, maus desejos, sede de dinheiro, homicídios, violência de sangue, tirania da maldade. 51. O pai levantava o punhal contra o filho levantava a mão ao pai, o ímpio agredia o seio que o amamentara, o irmão matava o irmão, o hóspede maltratava o estrangeiro, o amigo assassinava o amigo, o homem trucidava o homem com mão de tirano. 52. Todos sobre a terra se tinham tornado uns homicidas, outros fraticidas, outros parricidas, outros infanticidas. Mas foi ainda inventado algo de mais monstruoso e inaudito. Uma mãe tocava ao corpo que ela tinha gerado, tocava a carne que nutrira com seus peitos, e, engolindo em suas entranhas o fruto das suas entranhas, transformava-se em horrendo túmulo, engolindo o filho que trouxera em seu seio. 53. Receio continuar. Na verdade, perpetuavam-se entre os homens muitas outras coisas estranhas, terríveis, sem qualquer regramento. Pais no leito da filha, filhos no leito da mãe, irmãos no leito da irmã, um homem com outro homem, e cada um desejava a mulher do próximo. 54. Em tal situação, quem se alegrava era o pecado, o qual, como cúmplice da morte, era o primeiro a entrar nas almas dos homens e lhes preparava como alimento os corpos dos mortos. Em cada alma o pecado imprimia a sua marca, e aqueles em que ele a imprimia estavam condenados à morte. 55. Toda a carne caía sob o pecado, e todo o corpo sob a morte. Toda a alma era expulsa da sua morada carnal. Aquele que fora tirado da terra voltava a dissolver-se na terra, e aquele que fora dado como dom de Deus era aprisionado no Hades. Era a dissolução da bela harmonia, e o belo corpo humano se desgregava. 56. Efetivamente, o homem encontrava-se dividido pela morte. Uma desventura e uma escravidão nunca vista o cercava. Era mantido em cadeias sob a sombra da morte. A imagem do Pai jazia abandonada. Eis a razão pelo qual o mistério da Páscoa se cumpriu no corpo do Senhor. A paixão de Cristo há muito preparada e anunciada. 57. O Senhor já tinha, entretanto, antecipadamente preparado os seus sofrimentos nos patriarcas, nos profetas e em todo o povo, confirmando-os com o selo da lei e dos profetas. Aquilo que de facto devia um dia realizar-se de forma tão inesperada e grandiosa foi preparado muito tempo antes para que, uma vez realizado, fosse acreditado, já que fora pré-figurado há muito tempo. 58. Desta forma,
O mistério do Senhor, há muito prefigurado e manifestado em nossos dias, merece ser acreditado uma vez realizado, ainda que aos olhos dos homens pareça inaudito. Na verdade, antigo e novo é o mistério do Senhor. Antigo segundo a prefiguração, mas novo segundo a graça. 59. Se, portanto, queres contemplar o mistério do Senhor, fixa o teu olhar em Abel, morto como ele, em Isaque, atado como ele, em José, vendido como ele, em Moisés, exposto como ele, em David, perseguido como ele, nos profetas, também eles submetidos a sofrimentos por causa de Cristo. 60. Põe ainda os teus olhos na ovelha imolada no Egito, que com o seu sangue feriu o Egito e salvou Israel. 61. Mas o mistério do Senhor foi também anunciado mediante a voz dos profetas. Diz, na verdade, Moisés ao povo: Vereis vossa vida suspensa diante de vossos olhos noite e dia, e não acreditareis na vossa vida. 62. David, por sua vez, diz: Porque se agitam as nações e os povos, congeminam vãos projetos. Os reis da terra e os príncipes puseram-se de acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. 63. E Jeremias: Sou como um cordeiro inocente conduzido para ser imolado. Decidiram coisas más contra mim, dizendo: Vamos, ponhamos madeira no seu pão, extirpemo-lo da terra dos vivos e que o seu nome nunca mais seja recordado. 64. E Isaías: Como ovelha fui conduzido ao matadouro, e como cordeiro sem voz diante daquele que o tosquia não abriu a boca. Quem narrará a sua geração? 65. Estas e muitas outras coisas foram anunciadas por vários profetas acerca do mistério da Páscoa que é Cristo. A ele a glória pelos séculos. Amém. A realização do mistério. 66. Ele veio do céu à terra para aquele que sofria. Revestiu-se desse mesmo no seio de uma virgem, da qual nasceu como um homem. Tomou sobre si os sofrimentos daquele que sofria. No seu corpo foi capaz de sofrer. Destruiu os sofrimentos da carne e, pelo seu espírito, não sujeito à morte, matou a morte que matava o homem. 67. Efetivamente, ele foi conduzido como um cordeiro e imolado como uma ovelha. Resgatou-nos da servidão do mundo como da terra do Egito. Livrou-nos da escravidão do demónio como da mão do faraó. E assinalou nossas almas com o selo do Espírito e os membros do nosso corpo com o seu próprio sangue. 68. Ele é aquele que cobriu a morte de vergonha, que pôs o diabo do luto, como Moisés pôs o faraó. Ele é aquele que feriu a iniquidade e privou a injustiça de descendência, como Moisés privou o Egito. Ele é aquele que nos resgatou da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino eterno, fazendo de nós um novo sacerdócio, um povo eleito eterno. 69. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Ele é aquele que muito teve que sofrer na pessoa de muitos. Foi ele que foi morto na pessoa de Abel, atado em Isaque, vendido em José, exposto em Moisés, imolado no Cordeiro, perseguido em David, maltratado nos profetas. 70. Ele é aquele que encarnou numa virgem, que foi suspenso no madeiro, que foi sepultado na terra, que ressuscitou dos mortos, que foi elevado às alturas dos céus. 71. Ele é o Cordeiro sem voz, é o Cordeiro degolado, aquele que nasceu da Virgem Maria, a boa Cordeira, aquele que foi tomado do rebanho e conduzido ao matadouro, foi imolado ao entardecer e à noite sepultado. Aquele que sobre o madeiro não foi quebrado, que na terra não sofreu corrupção,
que ressuscitou dos mortos e se ressuscitou o homem do abismo do túmulo. Rejeição ingrata de Israel. 72. Foi ele que foi condenado à morte. E onde foi levado à morte? No coração de Jerusalém. Porquê? Porque curou os seus aleijados, porque purificou os seus leprosos, porque conduziu os seus cegos à luz e ressuscitou os seus mortos. Eis porque padeceu. Está escrito algures na lei e nos profetas. Pagaram-me o bem com o mal e deitaram minha alma ao abandono. Tramaram o mal contra mim, dizendo: prendamos o justo, pois é para nós um estorvo. 73. Porquê, Israel, cometeste tão inaudito crime? Desonraste quem te tinha honrado, desprezaste quem te tinha glorificado, renegaste quem te tinha reconhecido, repudiaste quem te tinha chamado, mataste quem te tinha dado a vida. Que fizeste, Israel? 74. Não foi escrito para ti? Não derramarás sangue inocente se não quiseres perecer miseramente. Diz Israel: de facto, eu levei à morte o Senhor. Quereis saber porquê? Porque era necessário que ele padecesse. Mas enganas-te, Israel, ao justificar com tais sofismas a morte do Senhor. 75. Claro que devia padecer, mas não por tua causa. Devia ser desonrado, mas não por ti. Devia ser crucificado, mas não por tuas mãos. 76. Eis, ó Israel, as palavras que deverias gritar a Deus. Senhor, se é necessário que o teu filho padeça, e se é essa a tua vontade, que ele sofra de facto, mas não por minha causa. Que ele sofra antes por estrangeiros, que seja julgado por incircuncisos, que seja pregado na cruz por mãos de um tirano, mas nunca por mim. 77. Mas não foi isto, ó Israel, que gritaste para Deus? Nenhum sentimento de piedade tiveste diante do teu Senhor? Não te deixaste convencer por suas obras? 78. Não te convenceu a mão ressequida, restituída sã ao corpo, nem os olhos do cego abertos pela sua mão, nem os corpos paralisados revigorados pela sua voz? Não te convenceu o prodígio ainda mais extraordinário de um morto já há 4 dias ressuscitado do túmulo? 79. Tu, porém, esquecendo tudo isto, na hora da imolação do Senhor ao cair da noite, preparaste para ele os pregos afiados e falsos testemunhos, cordas e flagelos, vinagre e fel, espada e ódios, como se fosse um assassino. Efetivamente, tendo aplicado os flagelos ao seu corpo e os espinhos à sua cabeça, ataste também suas santas mãos, aquelas mãos que te tinham formado da terra. Deste de beber o fel à sua doce boca que te tinha dado a beber a vida. Levaste à morte o Senhor durante a grande festa. 80. E enquanto tu te banqueteavas, ele passava fome. Tu bebias vinho e comias pão, e ele vinagre e fel. Tu com o rosto radiante, e ele com o rosto sombrio. Tu na alegria, e ele na aflição. Tu cantavas cânticos, e ele era condenado. Tu davas ordens enquanto ele era pregado. Tu dançavas e ele era sepultado. Tu reclinada em cômodo leito e ele no túmulo e na urna. Quem é este condenado à morte? 81. Israel, injusto, porque cometeste tão inaudita injustiça de entregar o teu Senhor a sofrimentos inomináveis? O teu soberano, que te plasmou, que te criou, que te honrou, quem te chamou, Israel? 82. Mas tu não correspondeste ao nome Israel, porque não viste Deus, não reconheceste o Senhor, não percebeste, Israel, que Ele é o primogênito de Deus, que fez surgir a luz, que fez resplandecer o dia, que separou as trevas, que fixou os fundamentos,
que sustentou a terra, que enxugou o abismo, que expôs o firmamento, que ordenou o cosmos, que dispôs os astros no céu, que fez brilhar as estrelas, que criou os anjos no céu, que aí fixou os tronos, que da terra palmou o homem. 83. Foi ele que te elegeu, que te guiou, desde Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Isaque, Jacob e aos 12 patriarcas. 84. Foi ele que te guiou no Egito, foi que aí te protegeu e te nutriu, que te iluminou mediante a coluna de fogo, que te protegeu sob a nuvem, que te dividiu o mar vermelho, que te conduziu através dele e aniquilou o teu inimigo. 85. Foi ele que te deu o maná do céu, que da rocha te deu a beber, que no Horebe te deu a lei, que deu em herança a terra prometida, que te enviou os profetas, que para ti suscitou reis. 86. Foi ele quem veio ao teu encontro, quem curou os teus doentes e ressuscitou os teus mortos. Foi para com ele que tu agiste impiamente, para com ele cometeste a injustiça, a ele conduziste à morte. Foi ele que tu vendeste por dinheiro, depois de lhe teres exigido um dracma pela sua cabeça. Ingratidão do povo eleito. 87. Ingrato Israel, apresenta-te para que eu te julgue pela tua ingratidão. A que preço julgas ter sido por ele guiado? A que preço julgas a eleição dos teus pais? A que preço estimas a descida ao Egito e a subsistência que encontraste graças ao bom José? 88. A que preço estimas as 10 pragas? A que preço estimas a coluna de fogo na noite? E a nuvem de dia? E a travessia do Mar Vermelho? A que preço estimas o dom do maná do céu e a água dada do rochedo? E a promulgação da lei no Orobe? E a herança da terra com todos os bens aí recebidos? 89. A que preço estimas os enfermos que ele curou durante a sua presença? Considera o valor da mão ressequida que ele restituiu ao corpo. 90. Considera ainda o cego de nascença a quem ele, com a sua palavra, restituiu a vista. Considera o morto que jazia sepultado, que ele ressuscitou do túmulo depois do 4º dia. Inestimáveis são os dons que ele te concedeu. E tu, em vez de o honrares, correspondeste com ingratidão. Pagaste-lhe o bem com o mal, a alegria com a dor, a vida com a morte. 91. A ele por quem deveria estar disposto a morrer. De facto, quando o soberano de um povo é capturado pelos inimigos, por ele declara-se uma guerra, por ele rompem-se as muralhas, por ele destrói-se a cidade, por ele são enviados resgates, por ele são enviados embaixadores, para que ele seja resgatado, para que ele seja restituído vivo, para que seja sepultado caso esteja morto. 92. Tu, pelo contrário, votaste contra o teu Senhor, aquele que as nações adoravam, que os incircuncisos admiraram, que os estrangeiros glorificaram, pelo qual também Pilatos lavou as mãos, tu o levaste à morte durante a grande festa. 93. Por isso, a festa dos ázimos é amarga para ti, como está escrito. Comereis os ázimos com ervas amargas. Amargos para ti os pregos que aguçaste. Amarga para ti a língua com que acusaste. Amargos para ti os falsos testemunhos que deste. Amargas para ti as cordas que preparaste. Amargos os flagelos que teceste. Amargo para ti Judas que compraste. Amargo para ti Herodes com quem concordaste. Amargo para ti Caifás em quem acreditaste. Amargo para ti o fel que apresentaste. Amargo para ti o vinagre que confeccionaste. Amargos para ti os espinhos que colheste. Amargas para ti as mãos que ataste. Mataste o teu Senhor no coração de Israel. Convite aos povos. 94.
Escutai e vede, vós todas as famílias dos povos. Um inaudito delito foi cometido no coração de Jerusalém, na cidade da lei, na cidade dos judeus, na cidade dos profetas, na cidade que se considerava justa. E quem é que é morto? E quem o matou? Custa-me imenso dizê-lo, mas não posso calar. Tivesse ao menos o assassínio ter sido de noite, tivesse sido trucidado no deserto, seria possível fazer silêncio. Mas foi no centro da praça da cidade, em pleno dia e à vista de todos, que teve lugar a injustiça da morte do justo. 95. Deste modo, ele é elevado no madeiro, e uma inscrição foi fixada para indicar quem é o condenado. Quem é ele? É duro dizê-lo, mas ainda mais pavoroso silenciá-lo. Escutai, trementes, pelo menos perante aquele pelo qual a terra tremeu. 96. Aquele que sustenta a terra é suspenso, aquele que fixou os céus é pregado, aquele que consolidou todas as coisas é cravado no madeiro, o Senhor é ultrajado, o rei de Israel é rejeitado por mão israelita. 97. Oh, inaudito delito! Oh, inaudita injustiça! O Senhor foi desfigurado. Desnudado no corpo, nem digno de um trapo foi considerado para não ficar exposto aos olhares. Por este motivo os astros desviaram seu olhar, e com eles o dia se fez noite, a fim de esconder aquele que estava nu na cruz, para obscurecer não o corpo do Senhor, mas os olhos dos homens. 98. E uma vez que o povo não estremeceu, foi a terra que tremeu. Porque o povo não se temorizou, foram os céus que se apavораram. Porque o povo não rasgou as vestes, foi o anjo que as rasgou. Porque o povo não gemeu, foi o Senhor que fez soar o trovão do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Foi por isso, ó Israel, que diante do Senhor não tremeste, diante do Senhor não temeste, diante do Senhor não te lamentaste, como choraste perante teus primogênitos. Diante do Senhor suspenso não rasgaste as vestes, como rasgaste as vestes ante os teus que foram mortos. Abandonaste o Senhor, não foste encontrado por ele. Aniquilaste o Senhor, foste deitado por terra. Agora tu jazes morto. Ele, pelo contrário, ressuscitou dos mortos e subiu ao mais alto dos céus. O triunfo do Salvador. 100. O Senhor, tendo revestido o homem, tendo sofrido por aquele que sofria, e tendo sido preso por aquele que era prisioneiro, e julgado por aquele que estava condenado, e sepultado por aquele que jazia no túmulo. 101. Ressuscitou dos mortos e fez ouvir a sua voz gritando: Quem deporá contra mim? Que se apresente diante de mim. Eu que libertei o condenado, eu que dei a vida ao morto, eu que ressuscitei o sepultado. 102. Quem é o meu acusador? Sou eu, diz ele, o Cristo. Sou eu que destruo a morte, que triunfei sobre o inimigo, que calquei aos pés o inferno, que agrilhoei o forte e elevei o homem à sumidade dos céus. Sou eu, diz ele, o Cristo. Apelo aos povos. 103. Vinde, pois, todas as famílias humanas, todos vós imersos nos pecados, e recebei a remissão dos pecados. Porque eu sou a vossa remissão, eu sou a Páscoa da vossa salvação, eu sou o Cordeiro imolado por vós, eu sou o vosso resgate, eu sou a vossa vida, eu sou a vossa ressurreição, eu sou a vossa luz, eu sou a vossa salvação, eu sou o vosso Rei. Sou eu que vos conduzo às alturas dos céus, sou eu que vos suscitarei, sou eu que vos mostrarei o Pai eterno, sou eu que vos ressuscitarei com a minha mão direita. 104. Este é aquele que criou o céu e a terra, e que no princípio plasmou o homem, que foi anunciado pela lei e profetas, que encarnou na Virgem, que foi pregado no madeiro, que foi sepultado na terra, que ressuscitou de entre os mortos, que subiu ao alto dos céus, que está sentado à direita do Pai
e tem o poder de julgar e salvar todas as coisas. Ele, através de quem o Pai tudo operou desde o princípio e por todo o sempre. 105. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim, princípio inenarrável e fim incompreensível. Ele é o Cristo, ele é o Rei, ele é Jesus, ele é o comandante, ele é o Senhor. Aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que nos trouxe o Pai e nos leva ao Pai. A ele a glória e o poder pelos séculos. Amém. Nota do copista de Melitão sobre a Páscoa. Paz a quem escreveu e a quem lê, e aos que amam o Senhor em simplicidade de coração.